semana eu fiquei completamente entretida na leitura de 2 romances e é sobre eles que eu vou compartilhar com vocês hoje. Oi gente, eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje é exclusivamente dedicado às românticas. Se você aí do outro lado ama um bom romance com doses de muito drama, muita sensualidade, personagens encantadores com personalidades complexas e muita coisa acontecendo, meu Deus do céu, esses 2 aqui são pra você. Eu fui convidada pela Giza SR para ler os 2 primeiros volumes da série dela, Amores Reconstruídos. Apesar de ser uma série, são aqueles tipos de livros com personagens diferentes e que você não necessariamente precisa ler um para ler outro, sabe? Você pode cortar caminho. Mas eu, como boa amante de séries, sempre indico que vocês leiam na sequência e foi assim que eu fiz para poder compartilhar hoje com vocês o que eu achei. O primeiro livro se chama Uma Escolha Perfeita e nele a gente vai conhecer a história do Augusto e da Christine. A Christine, ela vem de um passado meio conturbado. Ela fez algumas escolhas na vida das quais ela não se orgulha e das quais ela também não consegue se afastar muito. Agora ela acabou de concluir a faculdade de fisioterapia e tá procurando um emprego. E é justamente em uma ida a uma entrevista de emprego que ela é atropelada pelo Augusto. Ele é um médico neurocirurgião que há 10 anos sofreu uma perda muito grande na vida dele que fez com que ele ficasse um pouco fechado pro mundo. Na verdade, ele tem características ainda do Augusto que ele era quando tudo isso aconteceu, mas ele se fechou em alguns âmbitos da vida dele, especialmente no âmbito relacionado a relacionamentos. Mas quando ele conhece a Christine, as coisas, vão se abrindo às vistas deles e eles 2 começam a se envolver. A Christine, ela tem uma filha que é a Catherine e é uma criança super fofa que também auxilia muito nesse processo de abertura do Augusto e de fazer ele entender os sentimentos que tá sentindo, de fazer ele se sentir mais confortável ali com a situação. E o romance deles começa a acontecer de forma muito gradual, eles vão se conhecendo muito, eles vão se entendendo, se descobrindo e enfim começam a se relacionar. No entanto, os 2 guardam esses pormenores do passado, que levaram eles até onde estão naquele momento e esses pormenores acabam vindo para atropelar esse relacionamento. Eu tava bem intrigada durante a leitura porque o livro ele começa já a acontecer, é um livro longo, tem 570 páginas mais ou menos, e ele já começa a acontecer ali nos 30-40%, sabe? As coisas já vão começando a se desenrolar. E aí eu tava, meu Deus, mas o que a autora vai criar para que essa história tenha mais 70% dela, O que vai acontecer aqui? Porque eu já tava muito contente com o caminho que a história tava tomando, sabe? O que estava acontecendo ali. E quando chega na metade do livro, tem um plot, assim, que eu nunca iria imaginar, gente. Foi, assim, uma das coisas mais surpreendentes pra mim, porque eu fiquei embasbacada. E aí, começa uma corrida contra o tempo, é uma situação, assim, muito dramática, mas que demonstra, que mostra pra gente muito de quem são esses personagens, muito das vivências, das dores, dos amores, e a gente vai ali infiltrado naquela história, e a gente se sente meio que na carne dos personagens, sabe? Eu achei isso muito intenso. Foi uma leitura que começa com essa pegada mais romântica, da gente ter esse casal que tá se conhecendo, essa protagonista que guarda aí os segredos do passado, ele também, mas deles estarem se envolvendo, deles terem muito desejo, se envolvendo muito carnalmente, até que de repente chega num ponto assim de muita emoção, muito emocionante. E eu achei que essa virada de trama e a forma como ela construiu toda a narrativa pra chegar nisso, assim, foi sensacional. Eu tava mencionando já sobre esse livro lá nos stories e muita gente começou a ler num dia e terminou no outro, tava me mandando stories falando, meu Deus, eu não acredito, que livro maravilhoso. E era a sensação que eu tinha, sabe, de que a autora ela conseguiu criar os personagens de uma forma muito humana, porque ao mesmo tempo que eu torcia muito, eu também via problemas neles, nas características, na personalidade e em ações que eles tomavam. E eu falava, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus. Mas eles iam porque eles tinham que errar pra voltar e assim, foi muito incrível a leitura, eu gostei demais. E nesse primeiro volume, que é Uma Escolha Perfeita, a gente já vai conhecer os protagonistas do segundo livro, que é o lançamento da autora, chegou na Amazon dia 20, que é Uma Chance Perfeita. E esses protagonistas são a Alice e o Pedro. A Alice, ela é irmã do Augusto, irmã caçula, e o
Pedro, ele é primo de criação deles dois. E aí a Alice, a gente, no começo do primeiro volume, a gente vê que ela tá voltando a morar ali e a gente não sabe muito bem o que aconteceu na vida dela, só que ela teve uma separação um tanto quanto trágica e traumática e que ela agora tá se reinventando. Então ela acabou de comprar um apartamento novo, ela tá criando um estúdio de balé, ela tá meio que voltando a entrar nos eixos, sabe? Só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E quando começa Uma Chance Perfeita, a gente já descobre o que de fato ocorreu. O fato é que a Alice, ela vem de um relacionamento abusivo, ela vem de um casamento onde ela sofreu agressões físicas e psicológicas que durou 7 anos. E durante esse período do casamento, ninguém sabia do que ela tava passando, até que chega no auge da situação em que ela passa por uma situação muito grave ali, que ela é salva quase que entre a vida e a morte, e é que ela se separa dele e demora um tempo ainda pra ela começar a construir um relacionamento ali consigo mesma. E ela e o Pedro tiveram um relacionamento no passado, porque eles dois eram melhores amigos e eles, durante essa fase aí entre amizade e adolescência ali, acabaram tendo sentimentos mais fortes, né, mais amorosos de um para com o outro, só que eles nunca assumiram isso, porque eles eram primos e era difícil. Pedro sempre teve ela meio que como, na verdade, os irmãos, né, sempre tiveram ela meio que como ali a criança, o bibelô, sabe, a porcelana, eles chamam ela de porcelana. Então ela era a que era mais cuidada e o Pedro tinha medo de se relacionar com ela por conta disso. E daí, quando ela volta, depois de todas essas circunstâncias, o Pedro decide que, cara, eu deixei ela ir embora há 7 anos e olha o que aconteceu, sabe? Eu preciso dessa mulher, eu preciso reencontrar ela, eu preciso que ela me aceite de novo. E tem muito da Alice com medo de se envolver com outras pessoas, tem muito do ex-marido dela que tá voltando e que quer, ele realmente é doente psicologicamente e ele não consegue tirar ela da cabeça e ele quer ela de qualquer maneira. E o Pedro quer ajudar ela e essa questão da família ao redor dela meio que sufoca muito ela, porque ela se sente impotente em diversas circunstâncias e ela sente muito medo. E o livro, a forma como a autora conduziu a trama foi muito interessante, porque ela realmente não fez aquela personagem que, olha, ela encontrou o Pedro e todos os traumas dela foram embora, sabe? Eles dois começam a se envolver ali, mas um pouco antes da metade do livro, mas ela carrega todos esses traumas, ela carrega todos esses medos, então ela não é fácil de lidar. E em alguns momentos a gente que nunca passou por uma situação parecida com a dela tem que ter paciência com a personagem, porque ela que viveu 7 anos de um inferno, sabe? Então ela sabe do que o Renato, que é o ex-marido dela, é capaz. Ela sabe do que ela tem medo. A gente não sabe do que ela tem medo. E ela é uma personagem, assim, muito voraz, sabe? Ela é muito divertida, ela é muito animada, ela tem uma personalidade incrível, mas ela carrega esse medo, ela carrega uma coisa meio que de segredo, sabe? Ela não é muito aberta, ela tem medo de falar as coisas, então ela guarda as coisas muito pra si. E é muito interessante a gente desbravar a personagem junto com o Pedro. E assim como no primeiro volume, a autora ela chega na metade, desdobra pra outros acontecimentos muito interessantes. O Pedro é um personagem muito intenso também. Ele tem uma mágoa do passado relacionada a uma irmã que ele perdeu e que ele sente muita culpa. Então ele também é criado meio que numa masmorra própria, assim como Alice. E eles dois, quando se reencontram, têm a possibilidade de se soltarem dessas amarras dos passados próprios pra viverem uma vida feliz. Tem uns plot twists muito interessantes, tem algumas coisas que são muito daquela do destino mesmo, gente, porque na vida real existe, mas é 1 em 1 milhão. Mas assim, a forma intensa como a autora cria a trama, como a gente se envolve nos personagens, é muito espetacular. A parte sensual de ambos os livros tá bem marcante. Ela soube dosar bem e colocar muito bem em pontos específicos das histórias de cada um dos personagens. Eu achei isso muito interessante. E eu tô muito ansiosa pro terceiro volume, porque nesse segundo a gente já conhecia o casal do primeiro volume, sabe? E o terceiro a gente conhece o protagonista já dos 2 volumes, mas a gente não tá tão preso na trama dele, a gente já não tá tão envolvido na história dele mesmo, de fato, sabe? E a mocinha, ela é uma personagem nova que surgiu nesse, que eu fiquei bem curiosa, encantada pra conhecer também. Então, eu gostei muito da narrativa da Giza, foi uma surpresa muito bacana, o livro é muito bem editado, encontrei algumas poucas falhas de revisão, mas não é nada que te tire da história, nada que atrapalhe a leitura de fato, e eu indico muito pra quem é apaixonado por romance. Eu tenho certeza que vão ser assim 2 livros que você vai derrubar de uma vez, que você vai se encantar, se apaixonar. Todos têm muito sobre família, tem crianças, tem muita coisa ali envolvida e são assim histórias realmente muito impactantes e que você termina o livro e fala, pô,
parabéns, viu? Muito bom. Então eu indico muito a leitura, eu tenho certeza que vocês vão amar. O livro tá disponível no Kindle Unlimited, também tá disponível pra compra, os links estão aqui embaixo. Me conta se você já leu alguma coisa da Giza, o que é que você achou, vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá!